que a colega Nisso já referiu. Vou então à materialidade, sendo que a materialidade para nós não existe sem imaterialidade. Quando conservamos um material, uma obra de arte, sabemos que por trás disso existe um valor. Pode até ser um crucifixo de um particular, mas aquela peça para ele terá algum valor enorme, material de feição, porque vem pode vir do seu pai, do seu avô, o que seja, de família. Há uma ligação, com certeza, sempre a essa obra. No museu tem outro valor, e aqui nem estou a falar do valor artístico, o valor da obra em termos mais artísticos, estéticos ou históricos. Nem sequer se trata disso. Nós, conservadores, restauradores, tratamos materiais, sem dúvida que tratamos o material, mas nunca nos podemos esquecer que por trás desse material existe um valor, por vezes, muito maior do que aquele que estamos a tentar tratar. Portanto, e é sobre esses aspectos que eu vou falar. Portanto, eu não vou outra vez aqui à questão, vou só lembrar que nós, pela Unesco, já temos património imaterial, o fado, a dieta mediterrânica, e vejamos que o primeiro é 2011, é bem recente, o canto alentejano e a falcoaria, e o último, não é? Da cerâmica de Estremoz, desta figuração dos Estremoz. Já está. E há outros já na calha para seguir. Não vou para aqui, não vou falar muito, mas vou dizer que o inventário, e este inventário pode ser um registro escrito, ou como a colega Eunice falou, um registro oral, um registro visual, o que seja. É importante salvaguardarmos esses testemunhos que se perdem com o tempo. Por vezes associado ao imaterial, e muitas vezes, e vimos nos casos, por exemplo, do sino, há ali um material também, e que também é preciso preservar para que o imaterial continue a existir. Portanto, eles estão interligados e não nos podemos esquecer disso. E torna-se também fundamental que o classificado está de alguma maneira salvaguardado, mas aquele que não está classificado, e que é muito, no nosso país temos muitíssimo, tem de ser preservado de alguma forma, porque ele na generalidade passa de geração em geração, e depois, como o caso da empresa dos filhos, os filhos já não querem seguir. Portanto, se não existir registro dessa atividade, dessa forma de produção, depois vamos perder, não é? Vamos perdê-la. E já agora, que falo aqui em inventário, testemunho, aquilo que é um registro do imaterial, posso dizer que nós, conservadores, restauradores, enquanto profissionais, e quando estamos a tratar a obra de um criador que é vivo, nós temos o dever de chegar à conversa com ele, de acertarmos os nossos critérios, definirmos aquilo que vamos fazer em conjunto. Nós, enquanto profissionais, mostrando o que será melhor para as suas obras, e ele, enquanto artista, e vou dar um exemplo aqui, porque vi aqui logo à chegada do mestre Cargaleiro. O mestre Cargaleiro contactou o Instituto Politécnico do Mar há 5 anos, cerca de 5 anos, para que as obras dele passassem a ser intervencionadas e estudadas no Politécnico, e a partir dessa altura foi assinado um protocolo, e estamos, desde essa altura, creio que já recebi, não quero estar aqui a enganar, mas creio que já foram 9 pinturas de Cargaleiro intervencionadas e estudadas no nosso laboratório. Isso é extremamente importante. Quando nós falamos com ele, nós sabemos qual é o conceito da obra de arte dele, qual é o conceito da criação dele. Eu, enquanto conservadora, e já tive um caso, vou dar um exemplo, recebi 3 obras do mestre, 2 pinturas sobre tela e uma pintura sobre tábua. E o critério de intervenção que definimos, enquanto profissionais, seria este de apenas conservação das pinturas, porque o que tinha de danos eram tão pequenos, tão ligeiros, que quase eram imperceptíveis, e
isso faz parte do nosso código de ética, que é intervir, mas intervir o menos possível, e pensamos, nestes dois casos, não vale a pena estabilizar os materiais, mas intervir o mínimo possível, não vamos para além disso. E na tábua, a tábua apresentava perdas de matéria pictórica, apresentava risco de destacamento dessa camada e da camada subjacente, a própria madeira precisava de tratamento, enfim, uma série, aquilo que se propunha fazer era algo de mais profundo. Claro, sem alterar aquilo que era a imagem criada. E falamos com o mestre, fizemos a entrevista ao mestre, primeiro porque queremos também saber o que é que usava, onde é que ia buscar estas telas, onde é que os materiais, e lá nos disse, comprava isto, a madeira, essa madeira, isso era uma porta. Eu fazia assim, banhava uns materiais e tal, e transformava e pintava, que é muito próprio dele, não é? Aliás, no Museu de Castelo Branco, vemos imensos casos desses. Há um conceito do Criador. Isso é imaterial. Eu não consigo mostrar como ele me conseguiu mostrar, não é? E o mestre disse-nos, não, eu não quero assim, eu não quero dessa forma. Eu percebo o que os senhores estão a dizer, mas o que eu quero, porque lá está, tinha um conceito por trás, nós desconhecíamos, e se nós chegássemos à conversa com ele, íamos criar algo que não deveríamos criar, íamos contra a vontade do Criador, não é? No fundo, íamos contra a vontade, e esse não é o nosso papel todo. Ele diz-nos, olha, pois bem, nas telas, que têm então esses pequenos danos, o que eu quero é conservação, mas também quero restauro. Restituam tudo que está em falta. Na tábua não quero nada. Não façam preenchimentos, não façam retoques. Enquanto nas pinturas de tela, que era tão pequenino o dano, quis. E explicou. O conceito que ele quis passar foi que há um aproveitamento, que ele naquela obra, ele queria mostrar a degradação do material, que não é eterno, que vai sofrendo e vai ao longo do tempo perdendo as suas características, contudo, quis que nós conservássemos o que existia, não é? Isso aí era fundamental, senão nem a peça lá tinha ido, porque há pintores e artistas contemporâneos que fazem as suas obras para um curto espaço de tempo. Eles querem que elas sejam criadas e que desapareçam, algumas delas, em muito pouco tempo. E quando se vende? Diga? Quando se vende. Exatamente. Portanto, é vender logo. Porque a preocupação deles também, a preocupação deles muitas vezes não é... A preocupação deles nem é tanto conservar, não é? Eles são criadores, no fundo. E, portanto, foi extremamente importante falar com o mestre Cargaleiro para perceber o que era efetivamente a intenção dele na criação daquela obra, que era distinta das telas, e, portanto, tudo isto se encaixou. Para além do mais, como eu dizia antes, para ir buscar informação, nós fazíamos exames e análises às obras, nós materialmente depois conhecemos as obras, mas há questões que os equipamentos mais sofisticados que sejam não nos trazem. A intenção dele não nos traz nunca. Estamos agora aqui uma curiosidade. O que é que aconteceu à tábua? A pintura já está no museu. A pintura foi conservada, estabilizamos materialmente o suporte de madeira, a camada de tinta e de uma argamassa que tinha sobre ela, que existia já na porta antes de ser pintada, é parte, é uma pintura retangular pequenina, é parte de uma porta. E, portanto, o que fizemos foi estabilizar materialmente, conservar, para que os danos não avancem. Não é? Nada mais. Portanto, visivelmente a obra ficou a mesma, com as perdas todas que tinha, e no estado em que ela estava, o que nos parecia melhor, se não tivéssemos o Cargaleiro vivo, se calhar era repor o que estava no palco. Porque ela inicialmente estava completa. É verdade, ele pintou-a completa. E agora está incompleta. Mas ele quer ir assim. Ele tem esse direito, não é? Porque ele é o criador. Mas é importante, tenho tido vários alunos a trabalhar obras de Cargaleiro
E essa é sempre a minha exigência com eles. Têm que falar com o mestre, têm que marcar, mas às vezes é difícil porque ele está fora, não é? Depois vem e tem pouco tempo, a idade também já não é, e por isso é tão importante ir buscar cada vez mais informação dele. Não é uma filosofia. Cada peça é uma peça, cada peça Sim. Inclusivamente ele faz o seguinte, os títulos que ele dá às obras identificam-nos bastante bem se a obra foi pintada em Portugal ou não. Porque se for em Portugal tem um título português, em português, se for em França está francês, em Itália, italiano, portanto ele vai marcando e até a quinta, e algumas situações até a quinta da Charneca, lá na Costa da Caparica, onde esteve. Ele vai marcando muito bem, e é algo muito importante do Cargaleiro, que não é assim tão vulgar, que é, ele assina e data as suas obras pela frente, assina e data as suas obras pelo verso. Falsificar um Cargaleiro não há de ser fácil. Ora bem, a arte sacra é extremamente importante porque tem nela uma carga imaterial muito forte, mas tem a questão material que também temos que conservar. E são indissociáveis. Nós não podemos separar uma coisa da outra, não devemos separar. Ora bem, o que acontece algumas vezes é que, devido a esse fator, as obras sofrem, o material sofre. A questão da manipulação das obras, não é? A questão da arte sacra, que as procissões, nós sabemos, ou é no verão das maiores romarias neste país, e que um calor abrasador, 40 e tal, às vezes 40 e tal graus, e vai ali imagem, horas, em materiais orgânicos, muitas delas em cerâmica, com pigmentos, alguns inorgânicos, mas com alguns orgânicos, com ligantes orgânicos, enfim, tudo, com suscetibilidades e com comportamentos mais sensíveis à luz, à temperatura, à umidade, enfim, que sofrem. Mas nós não podemos retirar estas obras a estes rituais, a estes cultos, porque elas foram criadas para isso. Elas, por muito que nos custe, que custa, sem dúvida alguma que custa, intervencionar uma obra e depois ver lá a chuva ou o sol, não é? Custa imenso, porque sabemos que aqueles materiais estão a ser alterados e a obra não é eterna. Aqueles materiais vão acabar por se perder. Aqui em Riacho, que é muito o senhor dos lavradores, enfim, em Torres Novas fazem isso. As condições de exposição e manutenção dos materiais é de extrema importância. Nem me vou focar muito nas questões como aquela da esquerda, que é a luz direta, solar, sobre obras, enfim, questões de infiltrações, de umidade extrema, enfim. Mas falar, por exemplo, deste caso aqui, aquele cunho que as pessoas dão às obras, muitas vezes é negligenciado, muitas vezes isto também é por modas, deixam de olhar para a obra do mesmo modo. E vou dar um exemplo muito concreto. Não havia igreja em Portugal que não tivesse no seu espaço de culto, não é? de cerimonial, que não tivesse uma Nossa Senhora da Conceição. Não existia. Hoje, em muitas igrejas, já não vemos a Senhora da Conceição, mas não há nenhuma que não tenha uma Senhora de Fátima. Mudou, não é? Deixaram de atribuir tanto valor, algumas tão boas, à imagem de Nossa Senhora de Conceição, padroeira de Portugal, para passar a atribuir maior valor à imagem de Fátima. Isto também são coisas, algumas delas muitíssimo boas. Aqui vemos, por exemplo, também se está a perder muito a Via Sacra, o culto da Semana Santa, não é em todo o país, nem em todas as regiões, mas em algumas delas. Estas foi chamada a uma igreja, e estas imagens de vestir cabelos naturais, vê-se que é ali um senhor dos passos que está de costas, num armazém, em péssimas condições, como vemos,
ao abandono completo. E não sei, na altura fizemos orçamentos, propostas de intervenção, depois disso que havia um projeto, uma situação assim, mas depois disso também nunca mais se falou no assunto. Não, estas imagens têm por aí 10 anos, 12 anos. Bandeiras, depois são textas, porque existe na igreja muita riqueza dos planejamentos, não é? Que também se vão perdendo, enfim. E este aqui é curioso pelo seguinte, o mau restauro. O mau restauro porque esta imagem era a única imagem, é o padroeiro desta capela, isto é conceituar, é mesmo conceituar. É a única imagem que existe naquela capelinha, mais em pedra, uma imagem em pedra, século XVI, de boa qualidade, como já vamos ver, embora não pareça. As pessoas tinham uma dedicação enorme ao seu santo, não é? Uma veneração enorme ao seu santo. Existiam e existem as festas de verão em louvor ao santo, e a determinada altura acharam que ele não estava muito bem e que havia que pintar, porque não gostavam de vê-lo assim na procissão. Então, um curioso, pintam o Santo Antão. E pintam com as tintas que tem à mão. É mesmo curioso, porque eu ainda podia dizer que era um habilidoso, mas pelo menos não tinha muita habilidade. E o que fazem é o seguinte: pinta de branco puro, o rosto, as barbas do Santo Antão, o preto era com estas tintas, e o bordão dele é curioso, que é castanho, e o javali, a tinta era exatamente a mesma do portão da entrada da capela. Não é? Estão a ver aquela tinta de metal que usa aí comercial. Porque houve um restauro, uns melhoramentos, entre aspas, direi, na capela, e decidem tirar uma porta que existia, está há alguns anos já, bastantes anos atrás, tiraram a porta de madeira, que estava muito mal, e gasta-se muito dinheiro estar sempre a trocar portas de madeira. Se estraga-se, então vamos pôr ali uma de ferro, e fizeram uma coisa horrível. Uma porta de ferro pintada de castanho era o que existia. Felizmente depois passou lá outro padre e que teve vergonha de como encontrou e mandou pôr a porta de madeira novamente. E nessa altura, quando ele entra na freguesia, eu conheço, ele sabe que eu sou da conservação e restauro, e disse: Paulo Carlos, há uma imagem de uma capela que eu sou padre, pai, e está tão mal. Se pudesses ver, é que as pessoas já têm vergonha de levar à procissão. Primeiro queriam no bonitinho para a procissão, depois envergonhavam-se de levar este bonequinho, que isto é um boneco. Este está todo na madeira. Exatamente. E então disse: pá, vê lá o que é que consegues fazer. Eu nem sequer, a minha área é mais pintura contemporânea e antiga, em madeira ou tela, e escultura em madeira, é o marfim. Nem sequer a minha área é da pedra, digamos. Mas como era um tratamento mais ao nível da policromia, eu disse: ok, para Mário, eu vou ver o que posso fazer, e eu com uma colega começamos a tratar desta imagem, removendo repintos, muitos repintos. Não era este era o pior. Este era efetivamente o pior, não existia um. Aqui vemos o processo de remoção, e aqui já quase o final. E podemos ver que é uma peça belíssima, belíssima. E não fomos ao original. Esta já não é original. Mas era um risco enorme tentarmos ir ao original por não poder não ter nada, ou praticamente nada. Portanto, não podíamos ser nós depois aí fazer este trabalhinho, nem pensar. Portanto, tentamos preservar aquilo que fosse mais digno, aquilo que já se aproximasse. E a imagem, para além de criar maior valor que eu tenho ao nível da policromia, ela ganhou também ao nível escultórico. Porque, mesmo aqui as barbas, mesmo o rosto, a boca, vejamos, não tinha nada de olhar assim. Ele na cabeça não é o cabelo, é qualquer uma... É do planejamento dele, sim. E, portanto, ela ganhou porque eram tantas camadas de tinta em alguns locais, e a espessura da tinta era tão grosseira que acabava por tirar todos os relevos na pedra. Nesse sentido, perdeu bastante.
Esta é uma outra obra negligenciada. 4 pinturas que encontramos numa capela, também do Conselho de Tomar. Eu conhecia, estou há 21 anos a dar aulas no IPT, e eu conhecia logo no início, com a pessoa na altura responsável pela área. E fui com ela ao local e fomos fazer registro. Ela se acaba assim que nós tivemos hipótese, vamos levar estas pinturas, porque isto está uma vergonha. E estavam, já mostrarei, estavam neste estado, num pequeno notável da igreja, na zona da sacristia. E passaram-se muitos anos, passaram-se 12 anos por aí. E eu nunca me esqueci de como tinha visto este património. E a função do IPT é muito servir a comunidade também. Não é? Nós ligamos muito com o património, com outras áreas, nós ligamos muito ao património. E sabia que aquela comunidade nunca teria dinheiro para mandar intervencionar estas obras. Não tinha. Nós, enquanto instituição de ensino, e os alunos da conservação e restauro, trabalham em obra real. Tal como não concebemos que um médico chega médico sem nunca estar com um doente, também nós com a obra de arte não o fazemos. Portanto, eles trabalham em obra real. Portanto, aqui podemos ajustar. O que eles fizeram foi pagar simbolicamente materiais. Mais nada. O resto fizemos nós. Fomos buscá-las, elas estavam assim, neste estado. E em 12 anos eu não vi nada que fosse feito naquelas pinturas. Estavam realmente para ali. Ninguém olhava. Como não tinham dinheiro para fazer, não faziam. Depois aí alguém, ao longo dos tempos foi aparecendo, eu não sei se este não conta. Não. Eu reparei. Aqui vemos, por exemplo, uma faixa de tecido aqui na senhora, ao meio, e ali assim naquele canto, tecido, elas têm uma estrutura de madeira por trás, pregaram um tecido na tela, pregaram mesmo, um tecido e depois pintavam. E iam dissimulando assim, fita cola, encontramos tudo ali, tentando prender as telas que iam caindo e abrindo a sua estrutura têxtil, enfim. Aqui foi já quase terminadas. E quem vê estas, parece que estamos perante outra obra. Nós valorizamos o património daquela igreja. E foi curioso que o padre, na altura, disse, um padre já bastante idade, e disse-me, olha, não quero, não trabalhamos todas ao mesmo tempo, a Nossa Senhora e este São José foram os primeiros, disse, então em vez de esperarmos para terminar as obras, que tal levarmos já 2 que estão prontas, vou colocá-las lá nas laterais do altar-mor ainda, e vou falar às pessoas, se você for fazer uma sensibilização à comunidade, era interessante. E foi no final de uma missa, expliquei o que é que tínhamos feito, mostrei imagens do antes e depois, porque as pessoas têm tendência a esquecer como é que elas estavam antes, até nós às vezes esquecemos um bocadinho, como é que elas estavam antes, e a partir desse momento as pessoas foram ter com o padre, Sr. Padre, queremos contribuir para o restauro das pinturas. Eles pagaram os materiais e sobrou dinheiro. Porque também viram uma obra, também às vezes só pedir, sem as pessoas verem o sentido para que vai o dinheiro, hoje em dia toda a gente perde, é complicado. Mas aqui aderiram muitíssimo bem. E aqui o símbolo maior destas questões da materialidade e imaterialidade, que é a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ela é um dos ícones do catolicismo, ela é uma das imagens mais veneradas do catolicismo, por todo o mundo. Diziam-me as pessoas do Santuário de Fátima que têm a câmara apontada 24 horas por dia para a imagem, que está a transmitir para todo o mundo, e que se houver um problema técnico com a ligação, com a imagem, já estão a chover e-mails, a chover telefonemas, nós não estamos a ver a imagem, portanto, há já uma ligação enorme. E se formos olhar ao ponto de vista material, sim, tem qualidade, sim, tem materiais preciosos ali, mas não incomparáveis ao valor que lhe é atribuído no imaterial. Contudo, ela sofre. Contudo, ela sofre. Todos os dias ela tem aquela campânula que não é fechada hermeticamente, portanto, há entrada de frio, de calor, de umidade,
de fuligem daquele queimador de velas que penetra, de o abrir e fechar desta campana todos os dias o terço, quando é a transmissão televisiva, eles sobem a campana, embora ela não esteja fechada hermeticamente, devia estar climatizada, ela devia estar numa campana climatizada e sem esta subida e descida, porque são variações muito bruscas para esta imagem. Nós sabemos todos que Fátima tem um microclima e que Fátima nós podemos apanhar uma temperatura extremamente alta ou baixa, não é? É de extremos quase. E ela passa por isso, já para não falar das procissões do adeus e das velas. Mas ela sofre mais, mas a estátua, o material da estátua sofre mais com as diferenças de temperatura ou com as diferenças de umidade? Mais com a umidade. Mais com a umidade. Porque a escultura... Não, a escultura em madeira é cedro do Brasil. Existe, eu vou passar o filminho, tem a ver com um projeto que tivemos com a imagem de Fátima, em que o IPT fez o estudo e a intervenção desta imagem. Há um livro já editado, que está em Fátima, que era editado pelo santuário, digamos, sobre toda esta... Fala também da história da imagem, não é só o aspecto mais científico, mas tem também a história da imagem, o culto da imagem, enfim, bastante interessante. Ela é de cedro do Brasil, a escultura. Não. Ela pesa 19 quilos. É pequena, não chega a 1,20 m, coitadinha. Não é. Porque a colunata. Não, a colunata é que lhe dá maior dimensão, se calhar, do que efetivamente. Eu queria passar o filme. O filme é pouquinho, já vamos lá. E fecho isto com o filme, se calhar não vou. Tinha mais umas coisas, mas não vos vou amassar. A manhã foi preparada para ser discreta, mas paira um certo nervosismo no santuário. Em mais de 90 anos, só 11 vezes a escultura que concentra todas as atenções saiu em peregrinação do local onde nasceu o culto e, pela primeira vez, vai ser sujeita a um aprofundado estudo científico num laboratório especializado em restauro e conservação. Durante 35 horas, a imagem principal é substituída por uma das chamadas imagens peregrinas, réplicas da original. A operação é acompanhada de perto por representantes da empresa seguradora no transporte até ao Instituto Politécnico de Tomar. A peça mais importante da devoção teve de ser avaliada, mas o santuário não revela valores. O Laboratório de Fotografia Aplicada é o primeiro a receber a preciosa peça de devoção. Oportunidade também para um trabalho prático dos alunos do curso de Fotografia do Politécnico de Tomar. Com permanente supervisão do diretor do Museu do Santuário de Fátima, é feito o registro fotográfico em grande resolução e com recurso a radiações não visíveis. Neste momento pode haver zonas do material, do objeto, digo, que tenham o mesmo aspecto, à vista desarmada ou enfim, à luz normal, e observados ou na radiação ultravioleta ou infravermelha, mostram eventualmente reações diferentes, se forem de facto diferentes. Ao enlevo emocional juntamos agora o enlevo científico. Portanto, com as ferramentas de que dispomos, ao nível das ciências da conservação de obras de arte, vamos agora perceber como é que a imagem está do ponto de vista da sua estrutura material, para podermos conservar esta escultura e prolongar-lhe, obviamente, os anos de vida. Com um equipamento não invasivo, seguro para a escultura, os técnicos do Laboratório de Conservação e Restauro analisam dezenas de pequenos pontos de 4 mm em toda a peça para conhecer a composição química dos materiais usados pelo escultor e avaliar o processo de degradação desses mesmos materiais com a tinta. Uma vez recolhidos os dados desta espectrometria de fluorescência de raio-x, podem começar a equacionar-se eventuais intervenções na peça, conservação ou restauro. Ficamos a saber se os materiais são materiais íntegros ou se são materiais que foram alterados por qualquer tipo de intervenção que ali pudesse ter havido.
ou atmosférico, ou o homem. A professora Luísa Carvalho, do Instituto de Física Atómica de Lisboa, coordenou os trabalhos. Uma honra e um privilégio, diz esta cientista com fé. Se não fosse, provavelmente, isto seria indiferente e seria uma estátua como qualquer outra, não é? Mas não é, para mim não é. Embora, digamos, isso não afete os resultados, afeta o meu sentimento, a minha emoção. O pouco tempo disponível obriga cerca de 40 pessoas de várias especialidades a um trabalho relâmpago. Os primeiros dados são tranquilizadores. À primeira vista, e aquilo que até agora conseguimos ver, é que apesar dos seus 93 anos está bem conservado. É obviamente uma idade provecta para um ser humano, mas para uma escultura de madeira de cedro do Brasil não é uma idade assim muito antiga. Pode apresentar algumas preocupações relativas àquilo que a escultura, às condições climatéricas a que a escultura está exposta. Há marcas da passagem do tempo e os técnicos aproveitam para fazer uma limpeza superficial, pouco mais do que tirar o pó. A conservadora Carla Rego diz que o ideal seria não expor a imagem da Senhora de Fátima a condições atmosféricas adversas. Mas tendo em conta que a imagem de Nossa Senhora de Fátima não é uma escultura só de valor artístico, eu não posso de maneira alguma desaconselhar a saída, porque ela vale pelo simbolismo que representa. E esse simbolismo está inerente também a essa deslocação que é a procissão das velas e a procissão do adeus. Não está no nosso horizonte de forma alguma privar os fiéis que acorrem a Fátima da imagem também nas celebrações que promovemos. É claro que temos sempre em atenção o cuidado que esta imagem nos merece. É possível, dentro das tecnologias que nós temos disponíveis, ter meios ótimos de preservação, da melhor preservação desta mesmo dadas imagem. as contingências da própria peça. Mesmo estando a peça oculto. Encomendada por um devoto à conhecida Casa Fânzares de Braga, a imagem foi esculpida por José Ferreira Tedim, santeiro com tradição familiar, e entregue em 1920. Custou 220 escudos. Em 1952, o escultor voltou a pegar nela para um restauro, mas acabou por fazer algumas modificações. Aliviou as vestes, retirou as sandálias, alterou adornos e emagreceu a figura. Se compararmos as fotografias, o rosto da primeira fotografia é de facto um rosto um pedacinho mais largo. Marco Daniel defendeu uma tese de doutoramento sobre a imagem da Senhora de Fátima, que estuda vai para 12 anos, mas procura ainda algumas respostas. Como é que aquela escultura, saída das mãos de um santeiro, consegue ser um símbolo de tal maneira forte que se transforma num dos ícones maiores do catolicismo contemporâneo? Isto é surpreendente porque é muito raro uma obra de arte conseguir fazer isso. O peso devocional da imagem da Senhora de Fátima não cabe em balanças de laboratório, mas este estudo permitiu já recolher uma informação que nunca fora oficializada. Feita em madeira de cedro do Brasil, com pouco mais de 1 metro de altura, sem a coroa, a escultura pesa, mais grama, menos grama, 19 quilos.